Estou aqui com o Henrique. Hoje ele tem 29 anos, é biólogo, mas aos 8 anos de idade ele foi diagnosticado com uma doença chamada púrpura. E a partir daí surgiram várias dúvidas e questionamentos. Como que foi naquela época que você ficou sabendo? Sua mãe te contou que você tinha doença, né? Depois de alguns exames, né? Exatamente, né? E foi uma surpresa, assim, porque na época eu fazia muitos esportes, e esportes de contato, futebol, e eu chegava em casa com muitos hematomas, né? E hematomas com tamanhos e proporções anormais. E quando a gente foi verificar isso, através de um hemograma, foi diagnosticado que existia a possibilidade de eu ser um portador de púrpura, né? Que é uma doença autoimune. E aos 8 anos, então, eu já iniciei um tratamento para conduzir essa doença. Agora, você escreveu no livro, era para ser um livro de poesias, mas você acabou contando um pouco mais, porque essa experiência de escrever também te ajudou aí a refletir sobre algumas coisas, principalmente na relação entre o ser e a doença, né? Certamente. Desde o primeiro, segundo colegial ali, eu comecei a escrever, a ter essa proatividade de colocar para fora, né, alguns pensamentos, alguns sentimentos, sensações. O livro na verdade, ele é uma porta onde eu coloco tudo aquilo que eu sinto, que eu vivencio, para compartilhar com as pessoas e ter a opinião delas também sobre a doença na minha vida, sobre a maneira como eu vivo, como eu sou, como eu me relaciono com os outros. Então, esse livro é um filho, né? É um filho que nasceu aí. Agora, antes de encerrar, você fala algumas palavras muito importantes, principalmente para quem está passando por alguma doença, algum tipo de problema como o seu. E você deixa esse recado no seu livro, né? Eu queria que você desse o recado aí pra gente. Somos nós quem resolvemos punir a nós mesmos, né? E saber reconhecer isso na doença, na vida, é um processo importantíssimo para se encontrar a cura em algum momento da vida. Então, para aqueles que têm uma doença autoimune, seja púrpura, seja lúpus ou qualquer outra doença autoimune, saiba que a doença tem uma importância muito grande na nossa vida. Ela não quer nos eliminar, mas ela quer nos mostrar alguma coisa que nós mesmos estamos nos impedindo de olhar e, de alguma forma, com medo de olhar. Então, a doença traz essa responsabilidade para a gente, que a gente tenha coragem e força de olhar para ela e querer então seguir o caminho da cura. Henrique, obrigado pela entrevista e parabéns pelo trabalho. E está feito o convite então para você que é de Uberlândia prestigiar o trabalho do Henrique.